Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Canal Saúde, ao nosso Pod Meio, hoje falando sobre um assunto que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, porque hoje a gente vai falar sobre questões mal resolvidas, mágoas acumuladas entre parentes, mesmo envolvendo aqueles que já partiram há tempos, podem gerar dor, sofrimento e muitos problemas em relacionamentos, inclusive. Então, para romper esse ciclo penoso, nós vamos falar hoje sobre a técnica da constelação familiar, que pode ser um recurso benéfico, rápido e eficiente. A gente convidou para participar do nosso momento hoje aqui o Dr. Rogério Almeida. Ele é advogado, consultor sistêmico e a conversa vai ser muito interessante. Seja bem-vindo ao Pod Canal Saúde. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Vamos começar falando sobre constelação familiar. O que significa? Bem, constelação familiar foi um nome que foi traduzido do alemão para o inglês como constellation, familiar constellation, quando na verdade a etimologia originária alemã é colocação familiar. Cada membro de uma família tem um lugar e uma função. Quando eles estão no seu lugar, cada um exerce sua função bem direitinho, o sistema familiar agradece, todos ficam bem harmonizados e a tendência é que essa família tenha uma relação harmônica durante toda essa geração que vai impactar nas gerações futuras e nas gerações passadas. Você é advogado, apaixonado pela sua área de atuação, mas eu fiquei muito curiosa quando eu reencontrei o Rogério, que é um amigo querido de anos e anos, e que de repente ele me abordou sobre esse tema, conversando comigo, e naquele momento eu percebi e comecei a pensar o que levou o Rogério a trabalhar com a constelação familiar. Qual foi o momento da tua vida que você precisou fazer algo diferente? Ou foi a advocacia que te trouxe para isso? Bem, tudo começou no ano 2010, quando eu tive um problema emocional e eu não sabia a causa, né? E aí eu fui buscar psicoterapia, né? Primeiro eu passei pelos médicos, pneumologista, fiz vários exames, até aquela famosa frase, abre aspas, você não tem nada. E Que é aí comum acontecer, é né? comum acontecer. E aí um médico pneumologista me disse, por que você não procura psicoterapia? E tudo começou aí. Quando eu percebi a força da psicoterapia, em que muitas respostas estavam sendo colocadas, as dúvidas elas estavam sendo esclarecidas, eu pude claramente entender que era importante para a minha vida eu estar sempre olhando para mim, para o autoconhecimento. E teve uma época em que eu fui acompanhar uma pessoa até uma sessão de constelação familiar. Eu não conhecia a constelação familiar. Eu a deixei lá às 6 da tarde, às 10 da noite ela me ligou e eu fui buscá-la, a deixei em casa. No outro dia de manhã ela me liga, olha, você precisa ver como é que está a relação aqui em casa. E o que foi que houve? Não, a minha relação aqui em casa está perfeita agora. Eu digo, mas como se as outras pessoas não foram para esse ambiente? E aí me despertou uma curiosidade. Eu comecei a participar de sessões em grupo de constelações familiares. E aí eu fui percebendo que há uma dinâmica inconsciente que conecta, movimenta, influencia as relações humanas, partindo da família de origem lá na infância. E aí eu percebi que era importante eu entender um pouco mais. Até que meu mentor, Jean Lustosa, psicólogo, abriu uma turma de formação presencial aqui em Teresina e me chamou, né? A princípio eu disse, mas eu não tenho o porquê de fazer esse curso, a minha formação é outra, eu sou
Sou advogado, oficial da Polícia oficial da Militar e polícia. advogado, ele disse, Rogério, é com o coração que eu estou falando, não estou falando do seu lado racional. É interessante porque, às vezes, a gente está em uma profissão ou a gente está exercendo algum cargo e, de repente, a gente é chamado para alguma coisa, né? E você não entende o porquê daquilo tudo e, às vezes, até a gente mesmo acaba não fazendo o que o nosso caminho está nos mostrando para fazer, porque a gente acha que a gente tem que ir para outro caminho, né? Isso acontece muito também, mas eu acho que é preciso realmente muito conhecimento técnico quando você é envolvido ali num trabalho, por exemplo, como esse, que eu vejo como um trabalho de missão, porque você não entrou nisso à toa. Foi aí que eu percebi que a minha missão de vida era ajudar as As pessoas. pessoas. Ora, como eu fui ajudado através desta abordagem, eu me senti pronto para poder ajudar outras pessoas. E aí vem a curiosidade, a missão de vida, propósito de vida, sempre estudando. Quando eu me deparava na prática com uma situação em que aquela sessão de constelação precisava ser interrompida porque a pessoa não queria evoluir, eu pensava, é importante que tenha uma outra abordagem, uma outra forma de eu ajudar esta pessoa. E aí eu fui estudando, 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 depois passei pela neurociência, passei pela constelação da identidade, que trabalha especificamente o psicotrauma, fui conhecer um pouco mais da filosofia, enfim, outras abordagens. E aí eu encontrei um médico, Fernando de Freitas, cirurgião gástrico de origem, onde ele falou claramente, sou constelador respeitado hoje, mas no começo eu era ridicularizado. Pois é. Eu te trouxe aqui também hoje, inclusive no canal Saúde, porque muitas pessoas já esperam que eu traga algum profissional da área da saúde para o podcast. Mas tudo tem a ver com saúde. É importante que nós entendamos que um espaço como esse, ele foi colocado, e a minha intenção aqui no Pod Canal Saúde é justamente desmistificar essas coisas que muitas vezes a gente acha que é o caminho a ser traçado. É como se aqui no Canal Saúde eu só pudesse estar cara a cara com médicos, profissionais da área da saúde. De repente eu trago o Rogério, que é advogado, mas que trabalha também a advocacia, tem muito a ver, porque tudo nas nossas vidas estão entrelaçados com a saúde. Tudo. Tudo e todas as profissões, não é, Rogério? Tudo está conectado, o universo todo está conectado com os planetas, com o nosso planeta, com os seres vivos, com a natureza. E nós passamos muitos séculos sem olhar para isso, porque nós começamos a ter um olhar racional, um olhar muito limitado para tudo. Tudo tinha que ser estudado com uma abordagem científica e específica. Científica e específica. Isso foi maravilhoso, Carla. Por quê? Porque nós fomos mergulhando dentro do ser humano, entendendo as partes do ser humano, como ele funciona, os microsistemas. Mas chegou num determinado momento, lá no DNA do DNA do DNA, diz, agora nós vamos para onde? E aí vem a física quântica, que leva você para outro mundo, o mundo do inconsciente, o mundo do imaterial, em que a matéria não é mais olhada somente como a última partícula. Então, vamos para a partícula imaterial. E aí, outra abordagem que modifica até os conceitos da física tradicional, da física moderna, que tem tudo a ver com o funcionamento da família e do ser humano. E você foi percebendo isso ao longo dos anos, com muito estudo, com muita prática também e com muitos resultados, não é? Sim. Na prática é onde a gente percebe que o ser humano, ele, através dos seus sensores, né? O olhar, o olfato, a fala, a audição, o tato e uma intuição especial que o ser humano tem, é através daí que ele se comunica, se conecta com as pessoas, a nossa glândula pineal, por exemplo. E a partir daí é onde tudo acontece. A interligação com o universo, com o externo,
e que conectam um ser humano ao outro. E aí, na prática, você vai percebendo que você coloca aqui uma família tradicional, mãe, pai e filho. Você vê na prática o filho vai mais para a mãe, ou o filho vai mais para o pai, ou o filho não quer ir para nenhum dos dois, ou quando ele fica no meio do pai e da mãe. Mas esse cliente não é essa criança. Esse cliente já tem 30, 40, 50 anos de idade. Mas ele cresceu sem a qualidade, sem a permissão, sem a tranquilidade para olhar para o presente e fazer a sua própria história. Ele ainda está preso naquela família disfuncional, onde havia muita briga, muita discussão, competição entre um e o outro. E é comum, inclusive, a gente ver, por exemplo, falando sobre famílias, filhos que acham, por exemplo, que o pai ou a mãe tem uma preferência por um dos filhos. É muito comum, eu escuto muito isso, né? Às vezes, assim, a gente está conversando em famílias, mas é porque a mãe prefere esse filho, o pai prefere esse filho. E existem muitas situações assim, inclusive, que lá muito tempo depois, quando se faz, por exemplo, uma constelação familiar, que você vai compreender um pouco sobre isso, não é, Rogério? Perfeitamente. Na psicologia tem uns conceitos chamados filhinho da Da mamãe e mamãe. filhinho do papai. Para a visão sistêmica das constelações, foi uma relação afetiva, amorosa anterior que não foi bem resolvida. E aí os descendentes, eles ficam conectados àquela história anterior. É como se dissesse assim: ei, você me deixou, mas você não disse nem tchau, você nem se despediu, você nem agradeceu pelo nosso tempo que passamos juntos. Como assim? Eu fui excluído, eu fui excluída. E aí ele está conectado àquele descendente que não sabe da história, não conviveu com aquela pessoa, mas nós somos feitos de energia. E há uma energia que nos conecta. Então, a partir daí, na constelação, quando esse filhinho do papai, filhinho da mamãe, eles mostram que aquela pessoa estava excluída, o que é que nós vamos fazer? Eu pergunto, você quer resolver essa questão ou você quer deixar do jeito que está? Porque eu não sou o dono da verdade, da razão. Se a pessoa disser, não, eu quero modificar isso, e aí repete comigo, olha para aquela pessoa e diz, eu vejo você, você faz parte da minha história, eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Aquela pessoa tem um alívio corporal, nós perguntamos na hora, o representante, e aí ela diz, agora eu posso ir embora. E aí esse filhinho aqui da mamãe, filhinho do papai, eles tornam a ir para o seu lugar que... Se libertam. Se liberta. Totalmente. Se liberta daquela história, então ele começa a olhar para o seu futuro, deixar os pais cuidarem de si. E seguir o seu caminho. Seguir seu próprio destino, sua própria história, sem estar ali amarrado. Eu diria assim, uma corda aqui, sem poder ir seguir a sua própria história, porque há alguém que foi excluído lá no passado, que está causando toda essa desorganização do sistema familiar da pessoa. Rogério, nos tempos de hoje, nós temos aí o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Conversando, batendo um papo, chegando a inúmeras pessoas. A gente tem a internet, né? Então a gente tem aí é muito rápido que chega até as pessoas. Mas você tocou num ponto aqui no início dessa entrevista que conheceu um médico gastroenterologista, e que ele também é um constelador. Constelador familiar. Se apresenta como constelador familiar. Pronto. E que ele falou muito sobre essa questão do preconceito, né? Romper esse preconceito, chegar até as famílias. Como você vê essa situação? E você acredita que as pessoas elas estão se abrindo mais para isso? Ou você acha que ainda precisamos avançar muito? Bem, a internet ela é um divisor de águas. Encerra um ciclo onde as culturas, as civilizações estavam desconectadas, está começando a conectar as civilizações. Sim. A informação e o conhecimento está chegando para mais pessoas. E o preconceito em relação ao novo, ele é normal.
para mim, está tudo certo, não há nenhum problema em ter preconceito. Sim. Porque cada pessoa tem a sua percepção. E o que é que eu faço diante de uma situação dessa? Eu digo, está tudo bem. Eu vou buscar aquelas pessoas que realmente querem olhar para a sua questão e querem modificar aquela situação. Porque a natureza humana, ela tem medo do que é novo. Sempre, né? Tem medo. É Abrir aquela impressionante. porta sem saber o que é que tem atrás da porta, muitas pessoas não vão. Então, na prática, ela diz, não, eu não vou por aqui porque eu não tenho certeza. Eu digo, não, tudo bem. Mas tem pessoas que sabem que nós estamos conectados a algo maior. Ou a um Deus, ou a uma força universal. E essas pessoas estão mais abertas às práticas integrativas complementares. E é uma Constelação familiar faz técnica parte. reconhecida pela ciência. As constelações familiares, ela é uma abordagem que tem mais ou menos 30 anos. Mas o que é que acontece? Ela surgiu como abordagem filosófica, terapêutica, usando o método empírico da fenomenologia de Husserl. O que é fenomenologia? Eu mostro aqui uma situação e aquele fenômeno sai do inconsciente para o consciente naquele instante. Não quer dizer que em outra situação vá se repetir essa situação. Mas, em termos de constelações familiares, esse fenômeno ele tende a surgir como um padrão. Isso quer dizer o quê? Que nas famílias há um padrão que é funcional e há um padrão que é disfuncional, perfeitamente conectado com outras áreas do conhecimento, outras áreas científicas. Mas o método abordado por Bert Hellinger no começo era método empírico fenomenológico. E como que a constelação familiar aborda a saúde integral? Bem, para a constelação familiar abordar a saúde, ela olha lá para Hipócrates. Hipócrates diz que a doença ela é uma desarmonia, um desequilíbrio do ser humano em relação à natureza. Ela trata a natureza como ela é e o ser humano, de alguma forma, ele descumpre ou está desconectado harmonicamente de alguma dessas regras da natureza. Vou dar um exemplo. Tomar banho hoje é um hábito comum e até saudável. Sim. Mas até o século XIV, XV, as pessoas não tomavam banho. Tinha até culturas que diziam que tomar banho ele é contra a nossa cultura. Do século XVI e XVII, a medicina dizia assim, que a doença eram seres que estavam invadindo o nosso corpo através dos orifícios, dos poros. E se você tomar banho, você vai desproteger o seu corpo. Dizia-se isso no século XVI e XVII. E aí depois as pessoas começaram a tomar banho e perceberam que estavam melhorando. A medicina, o hábito do profissional higienizar as mãos, usar luvas. Sim. A própria pandemia da Covid, o que é que ela mostrou para a gente? Sim. A importância da limpeza, do se cuidar, né? Sim. A infecção hospitalar ela começou a ser trabalhada de uma forma mais assertiva há pouco mais de 100 anos atrás. E o médico que descobriu que quando o médico saía de uma cirurgia, depois ia olhar as pacientes que estavam em trabalho de parto e que essas pacientes morriam ou o bebê morria, ele percebeu que tinha um problema aqui nesse percurso. Aí ele disse, vamos lavar as mãos, vamos higienizar. E a partir daí, a vida veio à tona. Mas no momento ele não foi aceita a teoria dele. Só Pasteur lá na frente, que a teoria dele foi aceita, aí se viu, realmente ele tinha razão. Precisamos tratar as infecções hospitalares com higiene e com desinfecção. E aí, quando a gente fala dessa higiene na constelação familiar, gente vem para a higiene mental. É isso? Sim. A premissa básica das constelações são 3 princípios dos sistemas familiares. Vamos aqui uma família tradicional. Mãe, pai e filho. Cada um tem que se sentir pertencente àquele sistema.
Eu nasci num sistema e eu vou crescendo e eu olho para minha mãe, eu olho para o meu pai, poxa, como é bom estar aqui. Eu pertenço a esse sistema. E aí eu atendo pessoas que, olha, eu não me sinto dentro daquela família. Eu sinto que eu fui rejeitado. Porque a nossa psique, ela guarda memórias. Alguma coisa está Inclusive ali na errada. barriga da mãe, né? Inclusive, psicologia perinatal já traz insights, estudos importantes sobre a relação do mundo exterior através da mãe com o feto A dentro da barriga da mãe. rejeição, né? A rejeição é um dos psicotraumas que o Franz Rupert traz, que é a psicotrauma da identidade. Lá na fase intrauterina, o bebê já percebeu que era uma gravidez indesejada, que iam fazer algo para que ele não prosperasse. Interrompesse, né? Que interrompesse, às vezes se tenta e não consegue, às vezes se desiste, mas aquela informação chegou até ele ainda, isso é incrível. E aí ele carrega essa dor, esse trauma para a vida dele. Ele não se sentiu pertencente. Pior ainda, rejeitado e abandonado. Aí vem a rejeição e abandono, que são outras feridas emocionais que muitas pessoas carregam e nem conseguem perceber por que estão com isso. As constelações familiares e a terapia da identidade, elas fazem com que a gente volte ao momento histórico, ver qual é o sentimento primário que está ligado àquele momento e com quem. Isso com muito amor e muito respeito. Sim. Porque nós não culpamos ninguém. Afinal, todos os adultos foram crianças. E essa terapia da identidade é algo separado? Ela foi Ou ela é o primeiro ponto quando se vai fazer uma constelação familiar? Não, da identidade já é eu diria assim, uma constelação derivada da familiar. Veio num segundo momento. Uhum. Então, o primeiro momento momento é... constelação familiar. Começa com uma pessoa. Começa com um sistema familiar. Tá. A gente olha o sistema. Então, bora lá. Eu com o outro. Vamos eu lá. Em relação ao outro. Eu tive uma situação de trauma muito forte quando eu perdi meu pai. Nossa, meu pai, tudo para mim. Você teve o prazer de conhecer, né? Sim, sim. E foi muito traumático a perda dele, muito, muito. E eu lembro que isso já tem uns 8 anos, papai já faleceu tem mais de 10, mas eu lembro que em um momento dessa minha perda, eu entrevistei um profissional da hipnose. E aí eu fui até o consultório dele para fazer a hipnose, né, a hipnoterapia. Sim. Você sabe, Rogério, que foi muito importante para mim, porque aquele momento, tudo aquilo que eu fui vivenciando e eu consegui entender muita coisa, e de lá para cá, muita coisa que em mim ficava, o pós-trauma, aquela coisa do não aceitar e tal, e foi muito importante para mim. E eu lembro também que quando eu falava sobre esse assunto, ou quando eu trazia entrevistas sobre esse assunto, as pessoas vinham com muita... rejeição, né? Mas isso é besteira, sexismo e tal, aquilo outro. E aí eu até parei de falar sobre esse assunto e trazer entrevistas como essa, né? Porque a gente também, muitas vezes, é julgado pelas pessoas e aí a gente acaba dando um passo ali para trás para não falar mais. Mas a hipnose, por exemplo, a hipnoterapia, tudo isso é importante nessa constelação familiar. Existem aí várias situações diferenciadas. E a hipnoterapia também é excelente, né? Sim, o Bert Hellinger, ele foi abençoado, porque ele foi estudar primeiro as tribos africanas e viu como as tribos africanas ela tinham uma harmonia muito grande na sua relação tribal, e ele foi buscar as respostas. E uma delas é porque eles tinham uma relação muito forte e amorosa com os seus ancestrais que já morreram e com os idosos da tribo. Depois ele veio para a Alemanha e estudou terapia. Depois foi para os Estados Unidos conhecer várias abordagens das terapias familiares que já existiam nos Estados Unidos. Psicodrama,
hipnoterapia, terapia familiar sistêmica, Reiki? grito primal, reiki Não, não. reiki já é algo, já é Reiki é uma linha oriental. oriental reiki. Não faz parte da constelação Não, familiar. não, não. Bikauzu não faz parte da constelação. É outra abordagem que ela é fantástica Que também, é que trabalha fantástica. as energias dos Eu chakras, amo o né? reiki também. Né? Tudo Amo. está conectado. Conectado. Grito primal, outras abordagens que ele trouxe, e aí ele foi entendendo. Ele entendeu que existe um campo onde a informação, a história familiar está lá. E aí ele foi buscar na teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, biólogo inglês, né? Pra você ter uma ideia, biólogo. Um biólogo que olha para as plantas. Pois é, tudo está Tudo está conectado. conectado. Comportamento das plantas, né? Ele estudava lá, Eu converso como com a as teoria plantas. anterior. Pois é, Eu amo minhas tem gente que plantas. se abraça com a planta. A planta, tem estudos que dizem que a planta, ela sente. Claro. Ela sente. E aí ele entendeu, através do psicodrama, como acessar esse campo de informação. Originariamente, as próprias pessoas, por exemplo, um conflito familiar, subia no palco o próprio marido e a esposa e iam encenar. E aí ele percebeu que eles estavam ali meio que trapaceando ali, né? Escondendo o jogo. Vamos colocar outras pessoas para representarem. E aí as outras pessoas que não conheciam a história, não conheciam as pessoas, acessaram esse campo de informação. E aí ele foi repetindo, treinando, repetindo. 15, 20 anos de repetição, ele, baseado em outras teorias psicológicas, e da psicanálise também, ele desenvolveu os 3 princípios do pertencimento, o outro da hierarquia. Cada membro tem um lugar e uma função dentro do sistema. O casal, eles têm que estar igualados, não há um maior nem melhor do que o outro, para ser harmônico. E os filhos, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, até os abortados fazem parte daquele sistema. Geralmente, quando uma mãe, ela na primeira gestação, há um aborto, e aí vem o segundo filho, se ela não internaliza que ali é o segundo filho, pode haver uma confusão na psique, no posicionamento daquela criança quando nasce. E até usa o nome que seria o nome do primeiro filho, é o nome do segundo filho. Então, ele se sente ali inseguro, fora do lugar. E aí, quando vem para a prática das constelações, tem que incluir o primeiro filho, o abortado, no sistema, para que o sistema ele seja harmonizado. E o terceiro princípio é do equilíbrio entre dar e tomar. Carla, se eu dou para outra pessoa amor, aquela pessoa pega aquele amor, ajusta, coloca mais um pouquinho de coisa boa ali, de amor, e me devolve. Essa troca, ela faz com que essa relação, ela seja uma relação de troca frequente e uma relação harmônica. Esse equilíbrio, ele pode ser ao contrário também. Uma traição na relação pode se tornar uma relação de vingança, onde eu me vingo um pouco mais, eu desconto um pouco mais, e aí essa relação ela tende ao fracasso e eles se separarem. E aí é algo que é preciso realmente que se faça essa constelação familiar, que talvez você que esteja aí nos ouvindo agora deva estar se perguntando, Carla, mas como é que funciona na prática isso, né? Então, eu sinto a necessidade de procurar um consultor sistêmico. Eu não entendo nada, mas eu sei que eu preciso resolver algum pós-trauma, algum trauma, alguma situação, qualquer situação que seja dentro da família, né, Rogério? Sim. E aí eu te procuro. Como é que vai funcionar isso? Da modalidade individual, nós usamos âncoras. As âncoras mais comuns que eu uso são bonecos. O boneco representa a pessoa, o pai, a mãe, a criança, a relação anterior, os tios, os avós. É como uma sessão de psicanálise? Não. Não sei como funciona uma sessão de psicanálise, né? Porque você não é psicanalista, Não, né? não. Mas, Nunca assim, participei como
É, é uma consulta, na verdade. Dura quanto tempo? 40 minutos a 90 A minutos. 90 minutos. Isso. Então, esses objetos, esses representantes, eles funcionam como âncoras. O que são as âncoras? Quando eu olho para o representante do meu pai, me remeto àquela história que aconteceu. E aí eu vou fazendo as perguntas, né? Eu vou perguntar assim, por exemplo, qual a primeira lembrança que vem agora, positiva na tua relação com teu pai na infância? Então, vem uma informação ali naquele momento. E qual a primeira lembrança boa em relação ao pai ou à mãe, ou ao cuidador ou cuidadora? Ah, eu não lembro. Quando não lembra, então é possível que seja de 0 a 3 anos que algo aconteceu. Porque nessa idade, a criança, ela não guarda alguma situação conflituosa ou traumática. A própria psique, ela esconde no inconsciente com o objetivo de proteger aquela criança do que está acontecendo. Então, é a partir de que idade que ela tem essa memória? A partir dos 3 anos. Não, a memória está lá, memória mas tá a lá. lembrança. A lembrança. A lembrança geralmente é dos 4 anos em diante. Até os castigos físicos também, né? A natureza humana, ela é perfeita. Ela faz tudo para que você sobreviva, para que você não sinta mais aquilo. Mas, na verdade, o trauma, ele fica pulsando no inconsciente. E ele sai de alguma outra forma, de uma raiva, de um medo, de uma compulsão, né? Então, de alguma forma, eu tenho que compensar isso. E aí, com as perguntas corretas, aquela pessoa vai entendendo o que aconteceu. Geralmente acontece quando a pessoa vem, um homem ou mulher, quando os pais não têm uma boa relação. Quando eu peço para colocar o representante, ele se coloca entre o pai e a mãe. O que quer dizer isso? Se eu sou um adulto e ainda estou entre o pai e a mãe, é que possivelmente eu estou preso a algo que aconteceu. A infância toda, né? Aí eu vou perguntar como era a relação do pai e da mãe. Não, meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos. Aí eu vou saber se houve a despedida, se aquela criança aceitou a partida do pai, como é que a mãe se comportou. Não, a minha mãe, ela depois disso, ela decretou que eu não podia mais ter contato com meu pai. Ou meu pai, a partir daquela idade, decretou que eu não podia mais ter contato com a minha mãe. E a partir daí, aquela criança começa a ter um problema num conceito que é o mais primordial de todos, Carla, que é o conceito de amor. A criança, ela aprende o conceito de amor olhando para a mãe e para o pai. Depois de uma certa idade, olhando para o feminino e o masculino, que já é a sexualidade. Sim. Então, do 0 aos 7 anos, esse conceito de amor e sexualidade, segurança, harmonia, confiança neles e confiança em si próprio. Tudo isso se desenvolve nessa infância do 0 aos 7 anos. E quando a gente estuda um pouco disso, aquelas frases, o que a pessoa vai contando, o que vai acontecendo, já nos dá o roteiro do que aconteceu. Aí eu digo para ela, o que aconteceu foi isso. Você ainda está preso, o que aconteceu com seus pais. O que é que eu faço? Você quer continuar ainda olhando para os seus pais ou você quer ter liberdade para seguir o seu caminho e deixar que seus pais resolvam suas próprias questões? Não, eu quero mudar. Aí eu ajudo a pessoa através das frases corretas, né? Desde que sejam ditas com verdade. Tipo assim, mamãe, o que aconteceu entre você e papai é problema de vocês, não é meu. Me libere com amor, se a partir de agora eu for seguir o meu caminho, seguir do meu jeito. E quando eu quero levar a minha mãe, o meu pai, aquela pessoa que eu percebo que o meu trauma veio dali para essa abordagem, para essa consulta, para esse momento, dá certo? Dá sim. Desde que vocês tenham uma boa relação, né? Essas pessoas têm uma boa relação, mas geralmente essas pessoas não sabem ou não entendem como é que se deu essa dinâmica. Pode ter uma suspeita, eu acho que é com a mamãe, eu acho que é com o papai, eu acho que era o padrasto, eu acho que era a madrasta, eu acho, né? Mas na prática o que realmente aconteceu a gente só sabe na hora de
de colocar. Agora, quando é uma relação de casal, em que eles não estão se entendendo bem, olha, eu vou levar o meu companheiro, eu vou levar minha companheira. Eu digo, no primeiro momento, eu prefiro que não. Por quê? Porque nós vamos olhar o que aconteceu com você lá atrás na sua infância. Porque, Carla, eu fico assim, triste, porque muitos casais se separam, É muito triste. divorciam, porque eles acham que é o outro que não ajudou na relação. A princípio é isso, mas, na verdade, quando o adulto ele ainda não se desligou dos conflitos familiares da infância, padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões de funcionamento que não combina com a relação atual, ele vai ter dificuldade. Conceito do que é mãe, do que é pai, do que é amor, do que é casamento, do que é dinheiro. E aí, de repente, vem até com uma estratégia de sobrevivência. Bebe demais, trabalha demais, joga demais, faz tudo demais que não alimenta, não rega aquela plantinha do amor. Aí a pessoa olha assim, não, isso aí não... Mas quando, na verdade, essa pessoa tiver humildade e for olhar para a sua infância, né? A traição, por exemplo, Carla. A própria violência contra a mulher. A violência, a traição, geralmente ela é reproduzida por padrões familiares Padrões familiares lá no no passado. Lá do Então, passado. É uma reprodução. É uma repetição. Né? É um padrão que se repete. As situações de violência, por exemplo, eu estou secretária municipal da mulher e eu vejo inúmeras situações de violência que, em muitos casos, existe aí essa questão da repetição e que é muito perigoso, inclusive, porque a gente falou aqui, por exemplo, das crianças. Então, aquela criança que nasce e que vive dentro de um ambiente na sua casa, em que ele vê a violência contra a mulher, vê o pai o tempo todo praticando a violência contra a sua mãe, aquilo tudo, ele vai se tornar um adulto repetitivo e ele vai achar que ele tem que fazer a mesma coisa quando ele vira um adulto. Tirando os psicopatas, Carla, que os Ainda psicopatas são outra história. Ainda tem, ainda ia chegar nos psicopatas. Com os psicopatas, eu prefiro não trabalhar. Mas essas pessoas que admitam que tem um ciúme exagerado, Sim. que uma raiva exagerada, que quer controlar a mulher, na verdade, ele tem uma insegurança muito grande. Muito grande. E lá atrás ele aprendeu com os pais que tinha que fazer algo para manter os machistas. A ordem. Para manter a ordem, para manter a autoridade, o que é que vão dizer de mim lá fora? E se ele tiver a humildade para dizer, Rogério, eu não quero mais isso em minha vida, eu posso ajudá-lo. Esses que trabalham, que cometem violência e que sofreram transtorno na infância, eles são recuperáveis, se eles quiserem. Agora é importante querer. Ele queira. Ele tem que querer. Não, se ele for lá porque o juiz mandou, pode ser que lá ele realmente entenda que é importante. Mas pode ser que ele queira. Então, quando eu perceber que ele só quer, aí eu agradeço. Não, você pode ir, você não quer resolver, não. Porque a gente sente. A gente sente, né? Sente. Nós temos uma percepção especial, Carla. Nós todos temos uma percepção. E nós que trabalhamos com terapia, psicoterapeutas, psicanalistas, terapeutas, os hipnólogos, eles desenvolvem essa percepção especial para se comunicar Sim. com outra pessoa. Sim. Né? Saber o que está ali, qual é o sentimento que vem. E é impressionante como esse desconectar, né, faz uma diferença. Dentro do nosso trabalho na Secretaria da Mulher, por exemplo, dentro do Centro de Referência Esperança Garcia, onde nós atendemos mulheres vítimas de violência, nós temos a Camila, que é uma terapeuta holística, fantástica, e que faz um trabalho incrível. E é impressionante como mulheres vítimas de violência, quando estão com a Camila, elas se desconectam completamente. Como essas terapias são importantíssimas. Que essas terapias possam ser levadas para famílias inteiras dentro do sistema público, porque faz a diferença. Já faz parte, as constelações familiares fazem parte das práticas integrativas complementares do Sistema Único de Saúde. Complementares. Não posso chegar lá e dizer, a partir de hoje você não vai mais para o médico porque eu vou resolver. Você não precisa ir mais para o psicólogo. Não, não é isso.
continue seu tratamento, É o que a gente que faz. eu vou prestar um suporte. É isso. Aqui. É o apoio, né? É o apoio. É o Sim. suporte, é o apoio. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos nos apoiar, nos ajudar e julgar menos. Porque também é algo que eu vejo que tem adoecido as pessoas. A gente estava falando aqui sobre internet, por exemplo, rede social, que essa ferramenta ela é muito forte. E a gente tem visto, Rogério, cada vez mais, por exemplo, a figura não só da abordagem no sentido de dizer que é um psicopata, mas eu tenho visto também muito, Os inclusive, abusadores. os Né? abusadores, e a gente também tem muito essa situação de que a gente fala, porque essa pessoa ela é isso, porque a acusação. As pessoas estão acusando muito as outras. As pessoas estão julgando muito a vida das outras pessoas. Aí tem também os narcisistas. E hoje a gente vê muito na internet, é narcisista, é psicopata, é isso, é aquilo. Esses julgamentos também são muito tóxicos e fazem muito mal a quem se alimenta. E eu digo isso porque veja um comportamento e vocês vão dizer, Carla, você tem toda a razão. Se você tem sua rede social e você ali coloca coisas maravilhosas que você fez, poucas pessoas vão lá te curtir ou vão comentar. Mas se é algo que impacta negativamente aquela pessoa, os padrões da vida dela, que para vocês sempre foram maravilhosos, do dia para a noite ele cai de uma forma absurda. E as pessoas estão se conectando muito a isso aqui. É preciso ter cuidado, né, Rogério? Demais. Ainda bem que chegou a neurociência, né? A neurociência ela nos explica que a nossa mente, ela mente. Sim. E que se você não faz a regulação emocional, essa mente ela vai se autorregulamentar através do que ela sabe fazer. Por exemplo, se eu tive uma infância disfuncional, vou chamar genérico, né? Que eu desenvolvi aqui um medo, um vício, ou um sentimento ali de raiva, ou um comportamento de procrastinação, por exemplo, ou até a cultura do julgamento. Eu vou para a rede social, eu vou fazer com que eu perca a neuroplasticidade e a capacidade de neurogênese de quê? De uma coisa que pouca gente presta atenção, mas que é importante, da leitura subjetiva. Quando você faz a leitura de um livro, 5 páginas, 10 páginas por dia ali, você está criando novas conexões neurais. E você está expandindo a sua consciência. Você está fazendo com que a sua mente ela traga mais conectividade e novas possibilidades vão surgindo. Soma-se aí a curiosidade, a sua vontade de dar mais um passo à frente, de querer aprender. E quando você... Eu vou olhar o que é que eu estou perdendo aqui na rede social. Aí você olha aqui, aí você coloca lá o sininho de alerta, você... toda vez que aquele sininho toca, é uma possibilidade de dopamina. Opa, aí eu vou. Eu vejo, foi nada interessante, mas eu vejo mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E a base de dopamina, ela tem que crescer mais. Porque a dopamina, ela está perdendo a sua função primordial. Qual é? O homem das cavernas, a mulher das cavernas, através da dopamina, ele sentia vontade de sair para caçar, para comer. E aí ele enfrentou o medo. Ia com tudo. Eu vou, porque eu preciso comer, preciso me alimentar. E ele enfrentou o medo e foi lá e enfrentou o inimigo. Lutou contra o inimigo, e é por isso que nós estamos aqui. Se ele não lutasse, a gente não estaria aqui. E a dopamina serve para eu ter esse desejo de conquistar algo. Quando eu conquisto, vem a noradrenalina. E aí é como se fosse uma compensação, né? Aí que bom. Mas se eu estou gastando essa dopamina só com coisas que são supérfluas, aí daqui a pouco a minha base dopaminérgica vai
aumentando, a minha tolerância vai diminuindo, daqui a pouco eu estou ficando aqui com preguiça e com depressão, sem vontade de fazer E aí as coisas. você parou de olhar para você. Sim, Você parou de investir em você. Você parou de se autoavaliar, de se encontrar, de se conectar, de buscar um propósito para a tua vida, porque a tua vida ela está muito mais interlaçada à vida dos outros e a negatividade sua vai levando para as pessoas e você vai se tornando aquela pessoa chata, aquela pessoa que ninguém suporta estar perto, aquela pessoa que fica o tempo todo massacrando as outras, porque as pessoas, e eu estou falando isso virtualmente também, porque hoje as pessoas elas se falam muito mais virtualmente do que presencialmente. Hoje as pessoas elas não estão mais assim, ó, se conectando, se pegando, se falando. Elas estão aqui, elas estão jogando toda a raiva. Por isso que é importante que a gente entenda que quando você recebe, por exemplo, de alguém, seja presencialmente ou virtualmente, a negatividade, o julgamento, aquilo que é ruim, que está te tirando o sono, ou que está te deixando mal, te desconecta de tudo isso e volta para você e entenda que não é sobre você, é sobre aquela pessoa. Porque quando a gente passa a entender que aquilo que a pessoa está fazendo é sobre ela, não é sobre a gente vai viver muito melhor. Porque as relações que a gente tem hoje tem muito disso e a gente acaba adoecendo. Então, é importante que a gente se conecte em nós mesmos, né, Rogério? sim. A cultura do julgamento, ela é aprendida na nossa infância. E aí a gente traz para o dia a dia. A gente chega na escola, há uma competição. E daqui a pouco, em casa eu tenho um apelido, na escola eu tenho um apelido também. Daqui a pouco eu me separo em grupinhos lá na escola e aí eu estou julgando as pessoas. Aí quando eu vou ver, tem as notícias que são ligadas ao crime e castigo. Sim, Fulano e tal cometeu um crime, tem que ser castigado. sim. Fulano e tal cometeu um crime, tem que ser castigado. Por que essa pessoa, quando cometeu um crime, ao invés de ser castigada, ela é levada para um ambiente onde ela possa fazer uma autorreflexão, tem o apoio do Estado, tem uma rede de apoio para ela fazer uma autorreflexão? É porque sai muito caro. E quantos profissionais eu vou ter que ter para que uma pessoa que cometeu um delito, ela possa ressignificar isso e até chegar a um ponto que vai para outra pessoa e diz, eu sinto muito. E numa constelação, Carla, a gente tem possibilidade do algoz olhar para a sua vítima e dizer, eu sinto muito, de coração. E aquele sentimento de raiva da pessoa, ele se esvai. As primeiras experiências do Bert Hellinger foram em relação à Segunda Guerra Mundial, né? Onde os judeus foram massacrados. Muitos alemães não concordam com isso, mas no mundo espiritual, a forma do algoz, o soldado alemão, de reequilibrar, de ser perdoado em relação às atrocidades que cometeram, era a vítima judeu deitada no chão e ele, reverenciando ela, deitava ao lado Ao e se lado. colocava no mesmo nível Sim. anímico daquele que foi sua vítima. E as pessoas, na cultura do julgamento, não, isso não é possível, isso é um absurdo. Mas isso é em nível anímico, isso é em nível espiritual. Espiritual. É tanto que a constelação, hoje em dia, ela é chamada da constelação espiritual, porque estamos conectados a algo maior. E às vezes Não é acontece religião, coisa nas não é nossas vidas, religião. não é sobre religião, mas são coisas que acontecem, inclusive fatalidades que acontecem nas nossas vidas e que nós estamos sujeitos a acontecer com qualquer um de nós e que acontece. Porque a vida é isso, a vida humana é isso, a gente não sabe nada do que vai acontecer. E para finalizar, você tocou num ponto aí, religião, que também é algo que espiritualmente falando, a gente vê, por exemplo, as religiões em muitas situações, inclusive interferindo na vida de muitas pessoas. E aí, para finalizar essa entrevista, eu gostaria que você falasse sobre o impacto religioso na vida das pessoas. Até que ponto você pode se permitir a determinadas situações religiosas?
porque a gente sabe que, infelizmente, existem muitas situações onde o ser ele acaba ficando à mercê de inúmeras situações. E não estou falando aqui sobre uma religião específica, mas falando de um modo geral. O que é importante para nós, seres humanos, entendermos na nossa conexão, no nosso destino, no nosso caminho, no nosso estar, no nosso presente. Qual a recomendação você dá para a gente, como um consultor sistêmico? A recomendação que eu dou é em relação a muitas áreas da nossa vida. Se autoconheça primeiro. Conheça a sua essência, conheça a sua origem, de onde você veio, de onde vieram seus pais, seus avós, seus bisavós, seus antepassados, quais histórias de vida eles carregam e por que que você funciona desse jeito hoje. Mãe, papai, como foi que vocês se conheceram? Como foi que eu nasci? Porque você, através do autoconhecimento e a regulação das emoções, você pode ter um maior poder de escolha, um maior poder de decisão. As religiões, elas trazem uma premissa básica, trazem seus dogmas, mas é importante que as pessoas estudem profundamente esses dogmas religiosos e perguntem a si mesmo, eu me conecto com essas premissas, com esses dogmas? Se elas conectar, elas entenderem que o seu eu está lá, é desse jeito que eu vou funcionar daqui para frente, tranquilamente. Porque, às vezes, dentro de uma família, a gente está falando sobre constelação familiar, mas falando assim, às vezes existe um patriarca, matriarca, alguém na família que tem uma determinada religião e que acaba querendo que todos os integrantes da família participem daquela religião, né? Ou daquela igreja, enfim. E isso acaba sendo um trauma muito grande também para aquela pessoa que não quer. Porque é preciso que a gente entenda que nós somos seres completamente diferentes e que nós precisamos ser respeitados, inclusive no poder realmente de decisão do que queremos ser e do que queremos fazer, né? Na cultura ocidental, nós temos o livre-arbítrio, Pronto, o o livre-arbítrio. poder de fazer escolhas. Mas há algumas culturas diferentes, aí entra a religião, e há também alguns padrões familiares em que um pai e a mãe diz para a criança, eu sei o que é melhor para você. Impõe. E impõe qual religião. É diferente de você apresentar a religião. Claro, Vamos dá frequentar, liberdade, né? vamos frequentar nosso credo religioso, e aí você vai crescendo e se você se conectar realmente, ali você fica. Se não, eu já atendi pessoas de algumas religiões que ele diz, não diga que eu estive aqui. Né? E eu respeito muito isso, em que a pressão em cima dessa pessoa, ela não sentia à vontade. Né? Eu já atendi pessoas que disseram, eu gosto de estar aqui, está tudo certo. O importante, Carla, é que a pessoa, no seu eu, sua alma, no seu coração, no seu pensar, sentir e agir, ela esteja em harmonia. Ela não tem nenhuma pressão que o pensa de um jeito, sente de outro e age de um jeito diferente. Ela fica estressada mentalmente e esse estresse vai para o corpo. Então é importante que haja esse entendimento para que realmente as pessoas possam trabalhar. E se alguém for vítima de algum psicotrauma, alguma situação de desconforto, vai para a terapia. A constelação familiar, por exemplo, ela pode te ajudar, inclusive, a resolver isso, para que você também possa se encontrar. Porque existe muitos tormentos. Porque né? aí envolve o que eu falei do padrão, eu sei o que é melhor para você, e aí para a criança a dificuldade em dizer não. Não. E aí ela não vai dizer não só aí, ela vai dizer sim no trabalho, ela vai dizer sim nas relações afetivas, só para agradar as pessoas. E quando se torna um adulto? Em que um adulto onde ele não faz as escolhas baseadas na sua vontade própria, porque ela aprendeu o que é melhor, que as outras pessoas dizem para ela é o que é melhor para ela. E aí vem a história da repetição, né? Muitas vezes acontece repetindo aqueles padrões ou aquelas situações que talvez ela nem teria isso se lá na infância tivesse tido esse respeito realmente
da questão do livre-arbítrio. Claro que nós, pais, mães, que educamos os nossos pequeninos para se tornar cidadãos do bem, que a gente quer isso para as nossas famílias, mas a gente precisa também ver, entender o que é o processo de construção de uma família. Sim. Tem o É uma eu, responsabilidade muito grande de você colocar uma criança, você querer, você ser mãe, você ser pai. Não é só, eu quero, é bonito, romantizar. ou Mas, aconteceu, ou né? aconteceu, E agora? e agora é um ser, né? Eu tenho, na minha jornada, eu aprendi uma coisa. Quando o casal se encontra, ele, ao invés dele querer impor o que ele acha que é bom, que tal ele dizer, vamos somar o que nós aprendemos para fazer algo novo daqui para frente, com o de bom que nós aprendemos, que nós trazemos lá de trás, e a gente fazer algo novo. É possível sim, desde que haja diálogo, respeito mútuo e muita paciência para com o outro, porque o outro ele vai escorregar aqui, vai errar ali, e se você tem que ali um ajudando o outro, olha, nós vamos fazer algo de bom e diferente só nosso daqui para frente. Nós não vamos fazer o que nossos pais mandaram a gente fazer como melhor. Então, vamos fazer assim, para a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas, nas nossas vidas, para que possamos viver em paz e felizes nesse universo tão lindo. Amei te receber aqui. Também amei, estou feliz em poder estar aqui. Eu confesso que eu quis várias vezes, será que a Carla vai me chamar uma vez? E deu certo, eu acho que a minha voz foi ouvida. Ai, que maravilha, bom demais. Eu tenho certeza que vocês aí também amaram, tá? Esse foi mais um episódio do nosso Pod Canal Saúde e até o próximo.